Olá, sejam muito bem-vindos. O propósito deste nosso encontro é puramente didático, ok? Hoje nós vamos mergulhar fundo na engenharia de uma tecnologia que marcou época, o transmissor de TV monocromático. Eu sou o professor Silvano e preparei este material para a gente explorar juntos essa jornada incrível do sinal, desde a câmera até ele chegar no ar. Parem para pensar um pouco no tamanho do desafio que os pioneiros da TV tinham em mãos. Como é que se captura uma imagem em movimento, junto com o som, combina tudo isso num único sinal e depois transmite pelo ar para chegar em milhões de lares? É exatamente essa engenhosidade que a gente vai decodificar agora. Bom, nosso roteiro aqui vai ser bem lógico. Vamos começar com um desafio geral, sabe, a visão do todo. Depois, a gente mergulha fundo nos caminhos separados do vídeo e do áudio. Em seguida, vamos ver como eles finalmente se encontram. E, para fechar, um resumo com os pontos-chave dessa solução de engenharia que é, sinceramente, muito elegante. Então, vamos lá. Primeiro, o desafio da transmissão. Para entender como as peças se encaixam, a gente precisa primeiro dar uma olhada no sistema como um todo. Olha, o mais legal deste diagrama é a clareza. Ele escancara o desafio principal. Percebam que são dois mundos diferentes, né? Tem o caminho do vídeo, a linha azul, que é super complexo e modulado em amplitude, o famoso AM, e tem o caminho do áudio, em amarelo, que é bem mais robusto e modulado em frequência, o FM. A grande sacada da engenharia aqui foi processar os dois com perfeição de forma separada e só no final juntar tudo, sem que um atrapalhe o outro. Certo, vamos seguir agora o caminho azul, a trilha do vídeo. Como o próprio diagrama mestre já adianta, essa é a parte mais cheia de detalhes de todo o sistema. E tudo começa bem aqui, dentro do tubo da câmera. A luz da cena que está sendo filmada é focada numa placa fotossensível. Onde a luz bate com mais força, o material se torna mais condutor. Isso cria uma espécie de foto da imagem, mas não em luz, e sim em potencial elétrico. É uma imagem de carga elétrica paradinha ali, só esperando para ser lida. E isso nos leva direto para o próximo grande quebra-cabeça da engenharia. A gente tem uma imagem de duas dimensões, 2D, guardado como carga elétrica. Mas, para transmitir via rádio, o sinal precisa ser unidimensional, 1D, variando só com o tempo. E aí, como é que se faz essa mágica? A solução é simplesmente genial: a deflexão. Um feixe de elétrons funciona como um leitor, varrendo a placa linha por linha, da esquerda para a direita, de cima para baixo, igualzinho como a gente lê um livro. Cada linha dessas é lida em míseros 64 microsegundos. Esse processo todo transforma a imagem espacial 2D numa voltagem que varia no tempo. O espaço vira tempo. Só que essa leitura cria um probleminha. O que acontece quando o feixe termina uma linha e tem que voltar para o começo da próxima? Esse retorno, o chamado flyback, apareceria na tela como um risco. A solução? O pulso de supressão. Ele basicamente desliga o feixe nesse retorno, apagando o traço. E mais, para a TV lá na sua casa saber exatamente quando começar uma nova linha, a gente insere pulsos de sincronismo. O transmissor vira um maestro regendo a orquestra de todas as televisões. Agora, a gente chega numa decisão de projeto que parece, no mínimo, estranha. O sistema usa uma polaridade negativa. Isso significa que o branco corresponde a uma baixa potência e o preto a uma alta potência. Ué, mas por que fazer as coisas ao contrário do que parece óbvio? E a resposta está brilhantemente ilustrada aqui. São duas vantagens enormes. Primeira, economia de energia. Pensa bem, a maioria das cenas tem muito branco, muita luz. Transmitir o branco com baixa potência economiza uma quantidade absurda de eletricidade na torre de transmissão. Segunda vantagem, imunidade a ruído. Sabe aquelas interferências elétricas? Elas aparecem na imagem como pontinhos pretos que o nosso olho quase não percebe, em vez de flashes brancos que saltaram na tela. Muito inteligente. Um transmissor de TV precisa operar numa frequência cravada, licenciada. Qualquer desvio, por menor que seja, já causa interferência nos canais vizinhos. A solução para essa estabilidade toda é um oscilador a cristal. Ele vibra com uma precisão altíssima. Como a frequência natural dele é baixa, são usados multiplicadores para elevar essa frequência até chegar no canal exato em VHF ou UHF, gerando uma portadora de vídeo perfeitamente estável. E aqui a gente topa com um problema de eficiência. A modulação em amplitude, o AM, por padrão, gera duas bandas laterais. Elas são um espelho uma da outra, ou seja, carregam a mesma informação, ocupando o dobro do espaço no ar. Como otimizar isso?
A solução é o filtro de banda lateral vestigial, ou VSB na sigla em inglês. Esse filtro, que é um componente de altíssima precisão, foi feito para cortar fora a maior parte da banda lateral inferior, deixando só um vestígio dela. Com isso, a largura do sinal cai de 10 MHz para 5,75 MHz. E isso permite que muito mais canais de TV consigam operar no mesmo espaço. É uma otimização fundamental. Muito bem, já deciframos o caminho complexo do vídeo. Agora, vamos seguir o caminho amarelo para entender a engenharia do som. Pode até parecer mais simples, mas ele também tem seus próprios desafios e soluções bem inteligentes. O som, claro, começa no microfone. Ele transforma a pressão do ar, da voz ou da música num sinal elétrico. Mas o pulo do gato aqui é o circuito de pré-ênfase. O som, naturalmente, tem pouca energia nas altas frequências, nos agudos. Para garantir que esses agudos não se percam no meio do chiado da transmissão, eles são amplificados artificialmente antes de modular. Isso melhora e muito a qualidade do som que chega lá no receptor. Agora se preparem para um paradoxo técnico. A modulação em frequência, o FM, exige que a gente varie a frequência da portadora. Só que, para ter estabilidade, a gente usa um cristal, que tem frequência fixa. E agora, como resolver isso? A solução é o método indireto de Armstrong. Ele usa o cristal para gerar uma portadora superestável e, em vez de modular a frequência, ele modula a fase do sinal. Depois, um circuito equalizador transforma essa variação de fase em variação de frequência. É uma maneira genial de ter o melhor dos dois mundos, a qualidade da FM com a precisão de um cristal. E nos ajustes finais, a portadora de som é deslocada. No sistema brasileiro, ela fica exatamente 4,5 MHz acima da portadora de vídeo para não ter perigo de uma interferir na outra. E reparem na eficiência. O áudio é transmitido com apenas 20% da potência do vídeo. Isso só é possível porque o FM, por natureza, é muito mais resistente a ruídos do que o AM. Ok, nós processamos o vídeo e o áudio em caminhos totalmente separados. Agora, chegou o grande momento, o clímax de todo o processo, a hora de unir esses dois sinais para que eles possam ser transmitidos juntos. E o herói anônimo do transmissor é este componente aqui, o diplexer, ou rede combinadora. A função dele é crítica. Ele permite que o sinal de vídeo em AM, que tem altíssima potência, e o sinal de áudio em FM alimentem a mesmíssima antena, mas sem que um enxergue o outro. Se eles fossem ligados direto, um amplificador poderia simplesmente queimar o outro. O diplexer garante que eles trabalhem juntos, em harmonia, mas totalmente isolados. E finalmente, a saída. O sinal, agora combinado, é enviado para a antena transmissora. Geralmente uma antena do tipo turnstile, como essa. A geometria dela, com esses dipolos cruzados, cria um padrão de radiação que vai para todo lado no plano horizontal. Isso garante que o sinal seja distribuído com a mesma força em todas as direções, cobrindo toda a área de serviço da emissora de TV. Ufa, percorremos o caminho todo, né? Da câmera e do microfone até a antena. Agora, vamos só consolidar o que aprendemos para apreciar a verdadeira elegância dessa solução de engenharia. Então, para resumir a história toda, para o vídeo, a escolha foi a modulação de amplitude negativa com banda lateral vestigial. Isso garantiu o máximo de eficiência, tanto de potência quanto de espaço no ar. Já para o áudio, a solução foi a modulação em frequência indireta, que deu estabilidade e robustez, posicionado 4,5 MHz acima do vídeo e com só 20% da potência. Juntos, eles se tornam um único sinal eletromagnético, forte, sincronizado e prontinho para ser decodificado em cada televisor. E assim a gente fecha essa nossa análise sobre a engenharia do transmissor de TV monocromático. Espero que esta análise técnica tenha sido proveitosa. Se este tipo de conteúdo é do seu agrado, fica aqui o convite. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com quem também se interessa pelo assunto. O apoio de todos é fundamental para que eu continue produzindo este material. Muito obrigado e até a próxima!